Oi, pessoal. Meu nome é Tayane Martins, sou zootecnista com doutorado em nutrição, produção animal e ciência da carne e especialista na área de alimentação em bovinos de corte. Além de dar cursos e participar de pesquisas na área, eu trabalho como consultora em fazendas de gado de corte de leite e oriento os produtores rurais a fornecerem uma alimentação adequada para os seus animais, considerando as necessidades deles, o sistema de criação e o motivo principal da atividade, que é oferecer um produto animal de qualidade para o mercado e que traga lucratividade para o produtor. E nessa aula nós vamos falar sobre o manejo de proteína e ureia na alimentação de bovinos de corte. Na pecuária de corte, ela vem alinhada com esses 3 fatores, que seriam genética, manejo nutricional e sanidade, que são os pilares aí que sustentam a produtividade animal. E a alimentação, combinada com o manejo nutricional de gado de corte, e é uma atividade complexa e dinâmica da pecuária de corte brasileira. E ela depende de diferentes variáveis que podem influenciar o sucesso da produção. Dentre elas, podemos destacar variações regional e variações intra-regional, que seriam as raças utilizadas, as condições climáticas e ambientais, a variedade da composição nutricional da dieta utilizada para os animais nos diferentes sistemas, a diversidade da forrageira disponível, entre outras variações observadas, e também os níveis de intensificação de cada sistema. E o sucesso no manejo nutricional de gado de corte, ele vai depender de quê? O objetivo vai depender da categoria animal, né? Vai ser de acordo com a categoria animal, com o planejamento nutricional, de acordo com as estimativas da necessidade e disponibilidade de matéria seca para a alimentação desses animais durante o ciclo produtivo, da suplementação alimentar e da análise sobre a viabilidade econômica e também do planejamento e monitoramento do manejo nutricional. Então, a gente tem o sistema de recria e terminação a pasto. Temos diferentes sistemas no nosso país, que seria o sistema extensivo e o sistema intensivo a pasto. Cada um desses tipos de sistema, ele nos traz um resultado diferente, um resultado econômico diferente, um resultado produtivo diferente. E também nós temos o semi-confinamento, que pode ser utilizado tanto na recria como na terminação. São diferentes estratégias de produção utilizada que vai nos dar retornos diferentes, tanto econômico quanto na produtividade animal. Temos também o confinamento, que seria um sistema intensivo, que pode ser utilizado tanto na recria quanto na terminação dos bovinos de corte. E o que esses sistemas eles têm de tão diferente, além da sua infraestrutura? Nada mais é do que a alimentação, do que o manejo nutricional, do que a dieta que eu vou fornecer para esses animais. Então, basicamente, na prática, esses animais eles vão ser alimentados de acordo com esses diferentes sistemas de produção de forma diferente. E é isso que nós vamos discutir um pouquinho na aula de hoje. Tá? E qual seria o objetivo do produtor de gado de corte? O produtor que produz, seja em sistema extensivo, em sistema intensivo a pasto, ou em semi-confinamento, ou em confinamento. Qual que é o objetivo desse produtor? Seria o quê? Produzir animais mais pesados e bem acabados, aumentar o rendimento de carcaça, aumentar a taxa de lotação, que seria colocar mais animais em uma menor área, aumentar o giro de capital, ou seja, enviar esses animais mais rápido para o abate,
aumentar a produtividade e a lucratividade da fazenda e melhorar a qualidade da carcaça e da carne. Então, independente do sistema em que o produtor esteja, ele quer obter esses resultados. E isso é possível? É possível utilizando o quê? Estratégias nutricionais adequadas, o manejo alimentar adequado, de acordo, lógico, com a realidade de cada produtor. E onde que a equipe pode melhorar, né, para alcançar esses objetivos? A gente pode, então, entrar na nutrição e alimentação. Lembrando que não é só a nutrição e a alimentação, né, a base do sucesso da produtividade animal. A gente sabe que tem uma grande influência da genética, tem grande influência da sanidade, né, juntamente com o bem-estar animal, mas a nutrição, ela contribui sim, né, por ser uma questão relevante em questão econômica, né, cerca de 70% dos gastos na produção animal é com alimentação, é com dieta, então ela deve ser sim manejada de forma estratégica, de forma adequada para poder atingir aí os objetivos que a gente espera. Tá? E para a gente atingir esses objetivos, o que a gente tem que ver, enxergar nos animais? É traçar, né, uma linha coerente de acordo com o quê? Com a exigência nutricional dos animais. Tá? E para a gente ver a exigência nutricional dos animais, a gente tem que levar em consideração o sistema de produção, o grupo genético e a classe sexual. Então, de acordo com a tabela brasileira de exigências nutricionais de zebuínos puros e cruzados, né, o BR-Corte 2016, lançado aqui pela Universidade Federal de Viçosa, que engloba um estudo feito com diversas pesquisas de diversos animais de todo o país. Então, a gente chegou, né, em números, em valores de exigência de proteína, exigência de energia, exigência de todos os nutrientes que os animais precisam para obter determinada produtividade. Então, para que a gente consiga obter esses ganhos, né, esse ganho de peso ao final, né, do meu ciclo produtivo, eu tenho que levar em consideração o sistema de produção que eu estou produzindo. Por exemplo, se eu estou produzindo em confinamento, o animal ele vai ter um requerimento, uma exigência de mantença, uma exigência de produção diferente de um animal produzido a pasto. E é necessário que eu atenda essa exigência, respeite essa exigência nutricional do animal. Mas não tem que olhar somente para o sistema de produção, tem que ver também o grupo genético em que esse animal se enquadra. Se ele é um zebuíno, por exemplo, o Nelore, animais da raça Nelore, né, ele pertence ao grupo de zebuínos, né, que é um maior número de animais aqui produzidos no nosso país. Se ele é zebuíno, se ele é um cruzado de corte ou se ele é um cruzado de leite. Por exemplo, então tem que ver o grupo genético em que esse animal se encaixa. Tem que ver a classe sexual dele, se ele é um macho não castrado, se ele é um macho castrado ou se ele é fêmea, de acordo com o grupo genético, de acordo com o seu sistema de produção. Então, para cada uma dessa categoria, eu vou ter uma exigência nutricional específica. Tá ok? Então, isso é um dentro de vários assuntos dentro da nutrição animal. E aí também eu tenho que olhar para as condições a pasto. Ainda há uma escassez de estudo de animais, né, de exigência nutricional de animais a pasto, mas os estudos aí estão vindo, pesquisas estão vindo para o quê? Para contribuir para que a gente possa alcançar maiores produtividades animais a pasto. Então, a gente já tem aqui a exigência de zebuínos, de machos não castrados a pasto, que é a maior representatividade dos animais produzidos no nosso país, né, de bovinos Nelore produzidos no nosso país, que a maior parte é quem? É bovinos machos inteiros, né, ou seja, não castrados, produzidos em pasto, em sistema de pasto. Tá bom? E dentro dessas exigências nutricionais, além, né, da exigência para energia,
minerais, vitaminas. A gente tem a exigência de proteína, que é uma das exigências que nós vamos discutir nessa aula aqui hoje, tá? Então, vamos falar da exigência como exemplo, exigência de proteína. Como que é proteína na nutrição de bovinos de corte? Geralmente, a proteína bruta, né, que é um termo, proteína bruta é um termo que envolve um grupo de substância com estruturas semelhantes, porém com funções fisiológicas muito diferentes. Tá? As proteínas elas apresentam uma porcentagem de nitrogênio quase constante, cerca de 16% de nitrogênio numa molécula de proteína. Tá? Então, como que a gente determina o teor de proteína de um alimento? Basicamente, é multiplicando pelo fator de conversão. Tá? Que fazendo essa regrinha de 3 aqui, a gente tem como fator de correção 6,25. Tá? Que em 100 gramas de proteína, a gente tem 16 gramas de nitrogênio. Então, 1 grama de nitrogênio corresponderia a quanto de proteína? Aí, nessa regra de 3, a gente tem 6,25, que seria, então, o nosso fator de conversão. Mas e a proteína verdadeira? O que seria isso? A proteína verdadeira, ela seria a proteína bruta, né, que é o que nós vimos anteriormente, menos o nitrogênio não proteico. E também a proteína ligada à fibra em detergente ácido, tá, que é um outro termo dentro de nutrição animal mais específico relacionado a esse metabolismo de proteína, tá, desse nutriente tão importante na nutrição animal. Tá? Então, a gente tem aqui, dentro, né, nesse composto proteína bruta, a gente tem uma parte que é nitrogênio não proteico, uma parte que é proteína verdadeira e essa parte aqui referente a essa proteína ligada à fibra em detergente ácido. Então, se a gente retirar aí esses dois componentes, a gente obtém a proteína verdadeira. E o que seria essa proteína verdadeira, que é o que a gente realmente, que é o que realmente importa na nutrição de bovinos de corte? Seria o quê? A proteína degradável no rumen, essa PDR, e a proteína não degradável no rumen, a PNDR. Então, quando a gente vai fornecer, calcular e formular, né, a nossa dieta, a gente tem que levar em consideração o quê? Não o teor de proteína bruta daquele determinado alimento, mas a proporção de PDR e PNDR que aquele alimento possui. Por quê? Porque a proporção de PDR e PNDR que vai fazer com que a minha microbiota ruminal produza lá proteína microbiana verdadeira no rumen, né, que vai produzir energia para o meu animal crescer. Então, a gente tem a proteína degradável no rumen, né, que seria a proteína degradável, que é a proteína que potencialmente está disponível para ser utilizada pelos micro-organismos ruminais. E aí, o que acontece com esses micro-organismos? Né, essa proteína ela vai ser degradada e lá no rumen vai ser liberado amônia e aminoácidos. Então, os micro-organismos eles vão utilizar dessa amônia e vão utilizar desses aminoácidos para sintetizar a proteína microbiana. E é através dessa proteína microbiana sintetizada no rumen que os ruminantes, né, o bovino de corte, vai aproveitar deste alimento, deste nutriente, para o quê? Utilizando essa energia produzida para absorver e assim depositar nos seus tecidos. E aí vamos para uma simulação prática. Mesmo havendo excesso de proteína na dieta, as bactérias ruminais elas vão apresentar deficiência proteica. Elas podem apresentar deficiência proteica. Por quê? Vocês já pararam para pensar? Eu vou formular uma dieta para bovinos de corte. Formulei lá uma dieta. E aí eu deparo que a exigência, né, eu deparei que está tendo uma deficiência para as bactérias ruminais. Mas por quê? Sendo que eu estou ofertando um excesso de proteína para o meu animal. O que está acontecendo?
aquilo que eu falei com vocês, com esse balanço de PDR e PNDR. Se eu não formulo uma dieta com balanço adequado de PDR e PNDR, eu posso comprometer essa questão. E aí, isso vai comprometer também a digestibilidade de outros nutrientes da dieta. O que pode acontecer? Mesmo havendo excesso de proteína na dieta, as bactérias ruminais elas podem aproveitar essa deficiência proteica. Por exemplo, uma fonte alimentar com baixa degradabilidade proteica, por exemplo, a proteína pode ser alta, mas a sua degradabilidade ser baixa, a proteína ela não vai estar totalmente disponibilizada, né? Não vai disponibilizar o nitrogênio de forma adequada para as bactérias ruminais. E aí as bactérias, que são as principais responsáveis pela degradação da fibra, não vai conseguir degradar a fibra como deveria degradar. Então, esse acúmulo de fibra no rumen vai causar o quê? Uma redução na taxa de passagem e o aumento do enchimento ruminal, que pode ocasionar o quê? Uma redução na ingestão de matéria seca e, consequentemente, uma redução no ganho de peso. Então, o desbalanço de um nutriente pode levar, pode prejudicar o metabolismo de um outro nutriente e, assim, reduzir o ganho de peso dos animais. E aí, dentro desse conceito de proteína, a gente tem um outro conceito aqui que seria o nitrogênio não proteico, o NNP. Por que esse termo é tão importante em nutrição de bovinos de corte? A grande maioria dos outros alimentos, exceto forragem, eles têm aproximadamente 12% ou menos de NNP em sua composição. E esse NNP ele é prontamente utilizado pela microbiota ruminal para a síntese de proteína microbiana, para a síntese de proteína pelo rumen. Tá? E essa proteína sintetizada no rumen, através do nitrogênio não proteico, é uma proteína de alto valor biológico. Então, isso é muito relevante quando a gente se trata aqui dessa questão dentro da nutrição de ruminante. E um dos ingredientes, um dos alimentos que pode ser utilizado, que é muito utilizado em nutrição de ruminantes, como o nitrogênio não proteico, um composto não proteico. Composto nitrogenado não proteico é o quê? A ureia. A ureia, diferentemente de outros alimentos provenientes de vegetais, ela possui 100% de nitrogênio não proteico. O que isso quer dizer? Do nitrogênio, cerca de 16% do peso da proteína bruta, de 100 gramas de proteína bruta, 16 gramas é de nitrogênio. Tá? Então, naquele fator de conversão que nós vimos anteriormente, a gente viu que o fator de conversão aqui de nitrogênio para proteína é de 6,25. Então, se a gente for comprar uma ureia já pronta, e ver lá que o teor dessa ureia é 45%, por exemplo, de nitrogênio, se a gente for converter esse nitrogênio em proteína, a gente vai ter o quê? 45% vezes 6,25, 281% de proteína. Então, de 45% de nitrogênio, eu consigo converter isso em 281% de proteína. É muita proteína. E com isso eu consigo fazer o quê? Baratear a minha dieta. Então, essa é uma estratégia muito interessante, que é muito utilizada em nutrição de bovinos de corte, em que eu utilizo a ureia como fonte proteica em substituição ao farelo de soja, por exemplo, que é um ingrediente proteico, que tem um teor alto de proteína. Então, eu substituindo em proporções adequadas o farelo de soja por ureia, que é um ingrediente caro, eu consigo baratear a minha dieta. E como que funciona o metabolismo desses compostos nitrogenados no rumen? Então, o que a gente tem, dentre os compostos nitrogenados, nós vimos que a gente pode utilizar proteína, propriamente dita, que seria subdividida em PNDR e PDR, e o nitrogênio não
proteico, tá? A PNDR, que seria a proteína não degradável no rumen, ela vai passar diretamente sem ser degradada pelas bactérias do rumen. E a PDR, ela vai poder ser degradada em quê? Em peptídeos, aminoácidos e amônia, tá? Então, a gente tem aqui um efluxo, a amônia, ela consegue ultrapassar aqui a parede ruminal, tá? E ir para o fígado. E aí, no fígado, então, a ureia ela vai para os rins e aí segue, é excretada como urina, tá? E aí ela pode ter também um influxo, tá? Retornando aqui a amônia para o rumen. E a gente tem, então, o que a gente chama de reciclagem via saliva. Esse excesso de amônia no sistema, ela pode retornar através da saliva para o rumen. Aqui dentro do ambiente ruminal, os peptídeos, aminoácidos e amônia, eles vão ser substrato para a síntese de proteína microbiana. E essa proteína microbiana, ela vai ser a proteína verdadeira, juntamente com os ácidos nucleicos, e assim seguir como proteína metabolizável, que é o que o animal vai aproveitar de acordo com a sua exigência nutricional. E dentre os compostos nitrogenados não proteicos, nós vimos que a ureia ela pode ser utilizada como uma estratégia interessante na nutrição de bovinos de corte, porque a gente pode reduzir muito o custo da dieta utilizando esse ingrediente, mas ela deve ser utilizada com bastante atenção e bastante cautela, porque a utilização inadequada desse ingrediente pode levar a óbito. Então, vamos ver a seguir como que é a metabolização da ureia no rumen e o que faz com que essa ureia se torne tóxica para o animal. Então, dentro do rumen, a ureia, né, ela é liberada, ela libera amônia e essa amônia é utilizada pelos micro-organismos do rumen para a síntese de proteína microbiana, tá? Então, quando a ureia ela cai no rumen, ela é rapidamente hidrolisada pela enzima urease, tá? Então, ela é rapidamente degradada e transformada em amônia. Então, a gente tem perdas de nitrogênio e não há um sincronismo com a fermentação de carboidrato. Então, nessa transformação aqui, a gente tem a ureia e a proteína proveniente da dieta, uma proteína proveniente de um vegetal. Tá? Então, a gente tem aqui a produção dentro do rumen de amônia mais de carboidratos da dieta. Para quê? Para a síntese de proteína microbiana. Mas a gente tem que levar em consideração e atenção para o seguinte detalhe. Sempre quando for fornecer ureia para o ruminante, colocar uma fonte de enxofre junto, fornecer uma fonte de enxofre junto, como, por exemplo, um sulfato de amônia. Por quê? Porque as bactérias, né, ruminais, os micro-organismos ruminais, eles necessitam de enxofre para a síntese de aminoácidos sulfurados, como, por exemplo, a cisteína, a cistina e a metionina. Então, se eu não tenho enxofre ali no meio, a proteína microbiana, a microbiota não consegue produzir esse tipo de aminoácido para a síntese de proteína microbiana. Então, é necessário incluir na dieta ureia juntamente com uma fonte de enxofre, tá? E o que acontece quando eu forneço a ureia de forma inadequada para os meus animais? Em excesso, o animal, por algum motivo, eu forneci demais, o animal ele comeu, consumiu demais, devido a N fatores, né? A diversos motivos. Então, eu vou ter aqui um excesso de amônia no rumen. Isso vai ocasionar o quê? Uma alcalose metabólica. O que é essa alcalose metabólica? É o pH elevado do rumen. O pH do rumen ele vai subir, tá? Vai ficar mais básico. Então, eu tenho, né, uma parte dessa ureia, né, dessa amônia,
que é excretada pela urina, tá? Só que uma parte dessa amônia, ela é reciclada para o rumen via saliva. Então, há aqui um acúmulo de amônia e CO2 no ambiente ruminal. E esse acúmulo de amônia e CO2 no ambiente ruminal, ele se torna tóxico, né? Se tiver amônia demais aqui, ele pode se tornar tóxico, porque a amônia ela é muito permeável à mucosa ruminal, então ela cai facilmente na corrente sanguínea. E dentro de 1 hora o animal começa a apresentar tremores musculares, salivação, respiração acelerada, timpanismo, apatia, ataxia, sudorização, tá? Então a gente tem vários problemas decorrentes da intoxicação por ureia, que seriam gasto de energia, seria um processo lento, né, essa metabolização. A amônia ela pode acumular no fígado e aí ocasionar então essa intoxicação que, se não ser tomada uma decisão imediata, neste momento, o animal pode vir a óbito. Então, a ureia é uma estratégia interessante a se utilizar? É, mas desde que seja utilizada de forma adequada, porque senão ele pode acarretar a morte dos animais. E aí, tem uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: onde que tem a maior probabilidade de intoxicar os animais? Seria a pasto ou em confinamento? Então, convido vocês a refletirem um pouquinho aqui comigo. Por exemplo, animais a pasto. Pensando aqui nesse poder aqui de intoxicação da ureia. Para a ureia se tornar tóxica para um animal, são 3 fatores que fazem com que ela se torne tóxica, que seria o pH ruminal, o tipo de microbiota ruminal e a atividade da enzima urease no rumen. Tá? O primeiro fator aqui, levando em consideração o pH ruminal. Animais criados, né, produzidos em confinamento, devido ao tipo de dieta que esses animais consomem, eles já têm um pH ruminal um pouco mais baixo, né, um pouco mais ácido, comparado com animais produzidos a pasto. Né? Então, pH do rumen, né, a média do pH do rumen dos animais em confinamento gira em torno de 6,2 e a pasto 6,6. Para um animal atingir a alcalose metabólica, né, que leva à intoxicação pela ureia, ele tem que ter um pH acima de 7, ou seja, o pH mais básico. Tá? Então, você pensa comigo, quem está mais próximo de 7? Um animal que está a pasto ou um animal que está em confinamento? O animal que está a pasto, né? Então, o animal que está a pasto, o pH dele já é um pouco mais elevado. Então, se eu der um pouquinho mais de ureia, se esse animal consumir um pouquinho mais de ureia que ele pode consumir, o pH dele já vai passar de 7 de forma mais rápida, e aí ele pode sofrer as consequências da intoxicação pela ureia de forma mais rápida e grave do que um animal em confinamento, que o animal em confinamento ele acaba se tornando um pouco mais resistente devido a essa amplitude um pouco maior do pH ruminal. Mas também pode sofrer com essa diferença aí no pH. Tá? Então, a gente tem também o tipo da microbiota ruminal. Animais em confinamento, eles têm um micro-organismo, né, a microbiota ruminal, que fermentam carboidratos não estruturais, né, bactérias mais amilolíticas. Então, esses micro-organismos ruminais, essas bactérias do rumen de animais em confinamentos já adaptados, animais já adaptados, eles vão utilizar a amônia, aquela amônia em excesso, como substrato. Então, eles vão consumir aquela amônia, não vão deixar que aquela amônia se acumule tanto no rumen. Então, eles vão sofrer menos com o excesso de ureia. Tá? Então, animais em confinamento, eles conseguem ser desafiados por um nível de ureia um pouco maior do que animais a pasto, devido também à questão da microbiota ruminal deles favorecer esse tipo de dieta. Tá? Em comparação a animais criados a pasto,
né, que tem as bactérias que degradam mais fibra, bactérias mais celulolíticas. Essas bactérias, elas são mais lentas em degradar a amônia. Então, a amônia ela vai acumular no rumen. Então, a amônia começando a acumular no rumen ali, ela vai o quê? Ela vai ser, vai conseguir passar a parede ruminal e levar a níveis de intoxicação, levar a níveis de acidez, né, alcalose metabólica. Então, esse animal a pasto, ele vai sofrer mais devido também ao tipo de microbiota ruminal. E um outro exemplo, um outro fator que faz com que os animais a pasto tenham uma maior limitação ao manejo por ureia é a questão da atividade ruminal da urease. Por quê? Quanto menos proteína na dieta, maior a sua atividade, maior a atividade da urease. Então, mais rápido a urease ela vai agir para converter a ureia em amônia. Então, pensa comigo, quem que tem mais proteína na dieta? Mais proteína disponível na dieta? Um animal em confinamento ou um animal a pasto? Obviamente, um animal em confinamento. Ele já é característico de uma dieta em confinamento ter um teor maior de proteína do que animais criados a pasto, mesmo recebendo suplementação na seca. Então, esses animais eles vão sofrer com isso. A atividade da enzima urease neles vai ser mais ativa. Isso vai facilitar com que a produção de urease seja intensificada. Ali a síntese de amônia seja intensificada. Então, esse animal ele vai sofrer mais pela intoxicação por ureia, desde que a administração, a estratégia, o manejo da ureia seja feita de forma inadequada. Então, essas são algumas estratégias, alguns motivos, né, pelos quais faz a gente levar, né, que a gente entender que depende, né, depende do tipo de sistema de produção, do tipo de animal, do tipo de categoria, que a gente pode utilizar, né, essa estratégia de administração de ureia para dietas de bovinos de corte. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, os animais em confinamento, eles levam uma vantagem de acordo com o seu tipo de sistema, por eles estarem adaptados a uma dieta, aquele tipo de dieta, né, um determinado tipo de dieta. Mas a estratégia de incluir a ureia na alimentação de animais a pasto também é uma ótima estratégia, desde que feita de forma adequada para dar um up no crescimento desses animais, uma vez que falta proteína na época, principalmente na época da seca, e um up na época das chuvas, né, para compor aí um proteinado, um suplemento mineral para esses animais aí a pasto. Então, pessoal, como vocês viram, essa estratégia nutricional pode ser muito positiva e vantajosa, mas também tem limitações. Para oferecer a melhor nutrição vai depender de cada caso. Qual a genética do seu animal? Qual o sistema que você utiliza aí na sua propriedade? Em que região você está localizado? Por isso, você que é produtor rural ou trabalha diretamente em uma propriedade, para ver a prática dessa estratégia que a gente falou aqui na aula e conhecer várias outras estratégias nutricionais que podem melhorar o rendimento de carcaça do seu plantel, eu e o CPT fizemos o curso Nutrição e Alimentação de Bovinos de Corte, um treinamento completo que vai te ajudar a oferecer a dieta ideal de acordo com a sua realidade. E o melhor, você ainda vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas que você for tendo ao longo do caminho nas lives Tira Dúvidas que eu vou fazer. O link do curso está aqui descrito na aula. É só você clicar aqui embaixo e um dos nossos especialistas já vai entrar em contato com você explicando o que você precisa fazer para conhecer, para começar
a mudar agora mesmo o cenário nutricional do seu rebanho. Então, fica de olho aí no seu telefone para não perder essa oportunidade. Te vejo no curso e até mais.